Então, vamos conversar agora, tendo todas essas coisas em mente, que o período de louvor deve ser acessível, simples, congregacional, cristocêntrico, e orgânico, né? Cada experiência, cada período de louvor é uma história em si, porque o Pai está trabalhando e fazendo coisas novas o tempo todo. Então, nenhum período de louvor será igual ao outro. Você sempre precisa ter aquela atenção para o que Deus vai fazer naquele período de louvor, não é? Sempre, nenhum período de louvor vai ser igual ao outro. Graças a Deus, porque tem uns períodos de louvor que são ruins, né? Não é verdade? Ou não, lá na sua igreja não tem. Uma vez eu estava dando um seminário, foi muito legal. Eu falei, gente, vocês já perceberam que tem domingo que você lidera o louvor e é maravilhoso, a igreja compra a ideia, né? E se envolve, parece que o céu está ali, os anjos, maravilhoso. Agora tem domingo que parece que o negócio é amarrado, parece que não vai, as pessoas não estão afim, as pessoas estão olhando para você com aquela cara de acaba logo isso. Aí eu falei, vocês já perceberam isso? Aí levantou uma mulher e falou assim, não pastor, na minha igreja todo domingo é o céu. Aí eu falei, aleluia, minha irmã. Que bênção. Mentirosa. Estou brincando. Só pensei. E às vezes é bênção para ela, né? Às vezes ela não mentiu, porque na cabecinha dela é realmente isso aí. Mas olha só, não é verdade, gente? A gente que está liderando louvor e olha para a igreja, tem domingo que vai, tem domingo que não vai. E uma vez eu perguntei para Deus, por que isso acontece? Porque assim, nós vamos conversar agora sobre, até que hora a gente vai, pastor Fernando? Tá. Nós vamos conversar sobre toda a antecipação, todo o planejamento, toda a preparação para um bom período de louvor. A gente tem muitas tarefas para realizar para que um período de louvor seja bem feito. Só que um dia a gente aprende que nada garante um bom período de louvor. Não é verdade? Por mais que você se antecipe, se planeje, etc., nada garante que o período de louvor vai ser uma grande bênção. E aí um dia eu fiquei assim, questionando isso. Falei, mas por que Deus? Não é? Nós fizemos, a fórmula foi a mesma. E o resultado deu diferente, matematicamente, isso não faz sentido. E aí um dia eu estava lá, porque tinha um período de louvor que era uma bênção, tinha um período de louvor que era ruim. E é engraçado, a gente é muito afetado por isso. Isso tem a ver com a nossa personalidade artística, não é? E a nossa necessidade de reconhecimento e etc. Quando o período de louvor é bom, a gente desce daqui assim, ó. Né? Não é assim? Aí você vai flutuando, levitando, literalmente até a sua cadeira. Senta lá, sou o máximo. Agora, quando o período de louvor é ruim, você desce até pisando duro, né? Senta na cadeira bravo, porque tudo deu errado, suas ideias deram erradas, seus planos deram errados e tal. A gente é muito suscetível a essas coisas. E aí um dia eu falei, Deus, por que é assim? Por que a gente faz o mesmo plano, a mesma estratégia, trabalha na antecipação, tem dia que é uma benção, tem dia que não é? E aí Deus falou para mim assim, Fabiano, é para você nunca esquecer que sou eu que faço, não é você. Que você pode fazer o melhor plano, você pode fazer tudo o que você, mas se minha mão não estiver, não vai acontecer. Então nunca se esqueça. E também, Fabiano, a sua medida de valor para um período de louvor é muito diferente do meu. Tem dia que você desceu todo orgulhoso, achando que foi maravilhoso, e para mim foi ruim. Tem dia que você desceu bravo, achando que foi terrível o período de louvor, e eu gostei demais. Interessante isso, né? Então hoje eu aprendi que assim, eu tendo gostado ou não, isso não faz muita diferença.
eu desço lá, entrego para Deus, e pergunto, Senhor, né, fizemos um bom trabalho, o Senhor se agradou daquilo que nós fizemos, e me alimento daquilo que eu entendo que o Senhor está dizendo para mim sobre isso. A afirmação que vem dEle, em primeiro lugar. Certo? Então, assim, a gente se prepara. Mas isso aí é uma fórmula de sucesso? Não é. Mas é nosso dever nos anteciparmos e fazermos um bom trabalho para que o período de louvor seja bem feito. Porque existem muitas coisas aqui que dependem, não é, de planejamento e antecipação. Por quê? Ó, vamos ver. Opa. Espera aí. Passou muito aqui, apertei muito forte, será? Ô Adriano, você está me sabotando, Adriano. Ué? Hã? Eu vou ter que ir lá pedir perdão para o Adriano, me resolver com ele. Ué? Tá. Foi você, Adriano? Fui eu. Foi Deus? Assim, ele apontou para o céu assim, ó. Foi eu ou foi você? Ele fez assim, ó. Falei, ué. Foi você, né? Brincadeira. Então vamos, Adriano, vamos junto agora. Pode passar. Pode passar. Então, ó, tá bom, você vai dirigir um período de louvor. A primeira coisa, e talvez a coisa mais importante, é o repertório. A lista de músicas que você vai construir, tá bom? Então, para a seleção de músicas, algumas dicas, pode passar, por favor. Então, primeiro, busque o tema central do culto, ok? Então, assim, a gente está falando do período de louvor que contribua para o que Deus quer fazer naquela noite. Não é isso que a gente tem conversado como princípio? Deus está trabalhando, não é? O tempo todo, e existe algo particular que Ele quer fazer naquela noite. E se existe alguém, não é, que está orando, buscando a Deus, atento ao que Deus quer fazer em cada culto, é o pastor da nossa igreja, ou são os pastores da nossa igreja. E nós podemos conversar, ligar para o pastor lá na segunda-feira. Pastor, qual é o tema? Qual é o texto principal? O senhor já tem? Né, me dê informações sobre o culto de domingo, e isso vai ser para você já uma grande pista para você poder preparar seu setlist, não é? Pode passar, Adriano. Outra coisa, pense nas músicas como um caminho. Lembra que nós conversamos muito ontem sobre você levar a igreja do ponto A ao ponto B? Então você está pegando a igreja de uma distração, de um momento de acabar de chegar na igreja e pouco entendimento profundo sobre as coisas que estão acontecendo, e você vai levá-la até um momento de estar pronta. Por exemplo, hoje nós fizemos uma listinha aqui: Reina em Mim, Santo, Casa do Pai, e terminamos com entrega, certo? Então entrega para nós foi esse momento, o ponto B. A música estava nesse ponto B. Agora, por quê? Porque no entendimento de que o período de louvor, ele obedece fases, ele é uma experiência. Gente, o período de louvor é uma experiência relacional. E toda experiência relacional, ela se aprofunda gradativamente. Não é verdade? Ninguém começa uma conversa com alguém, você acabou de chegar à casa de alguém, de um amigo, se encontrar com ele, você não começa a conversa com assuntos profundos. Você vai preparando o seu próprio coração e o coração do seu ouvinte para as coisas profundas. Com Deus é a mesma coisa. Não é? Não sei se você já teve essa experiência. Às vezes eu vou orar, e aí eu começo a fazer as minhas orações, todas aquelas bonitas que a gente sabe, aprende, né, com a Bíblia e tal. Aí depois que você cansou de orar, e Deus fala assim: agora pode orar de verdade, agora pode falar o que está no seu coração aí. Não é assim?
experiência relacional, faz parte. Então, a gente pega a igreja aqui no ponto A, e seria incoerente, por exemplo, eu começar o período de louvor propondo para a igreja a música entrega, que estava preparada lá para o ponto B. Por quê? Porque como que eu vou exigir que a igreja tenha o coração preparado para poder dizer coisas tão profundas como essa música diz, não é? Te dou meu coração, tudo que há em mim, entrego o meu viver, por amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti, e os meus direitos dou, e o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. São coisas profundas, e nós queremos que a igreja esteja pronta para cantar isso, e cante com consciência, com o coração, mas nós precisamos levar a igreja até esse estado. Então, eu não escolho uma música com essa profundidade para começar um período de louvor. Eu vou perder o impacto, vou perder a força que essa música tem. Faz sentido? Então, eu vou fazer uma música, fases de louvor. Não dá para falar muito tempo sobre cada fase dessa, para nós tem uma definição. O repertório da minha igreja, ele está todo dividido em fases. Então, quando, por exemplo, o ministro de louvor vai fazer uma lista, ele tem uma relação de músicas que funcionam para convite, aquela primeira música que você vai, sabe, convidar as pessoas para a adoração, despertar e dizer para as pessoas que está na hora de adorarmos, né? É por isso que existe a música, vem, esta é a hora na Vineyard. Não existe, talvez, eu não me lembro agora de uma música tão direta, né? Gente, vem, esta é a hora da adoração, vem dar a Ele o seu coração, vem, assim como você está para adorar. Ótimo, se a gente pudesse começar todo o culto com essa música, a gente faria, só que cansa, não pode, né? Mas é um perfeito exemplo de uma boa música de convite, certo? Depois a gente vai para a fase do envolvimento, onde nós vamos cantar coisas celebrativas, alegres. Hoje, a música que funcionou para isso foi Santo, né? É uma música envolvente, é uma música de energia, de gratidão, não é? É aquela música onde você vai garantir que você conectou de fato as pessoas ali, porque a partir desse momento a gente começa a descer degraus para um lugar de mais profundidade. A terceira música que nós cantamos hoje de manhã foi Casa do Pai, que é uma música de expressão, onde nós já começamos a falar de coisas um pouco mais profundas e começamos a expressar um pouco mais coisas do nosso coração e dizer o que Deus é para nós através das nossas orações cantadas. E aí sim a gente chega naquele último lugar que nós entendemos que a igreja está mais pronta para poder cantar a entrega, por exemplo. Então, geralmente, nós seguimos esse caminho relacional nas nossas listas. Nós não simplesmente juntamos um monte de músicas boas. Cada música tem o seu papel. Não é? Um bom repertório é como uma dieta balanceada, que eu não faço. Deveria. Não é? Você não... O prato que te faz bem, não é? Não é um prato de um monte de coisas que você gosta muito. Não é verdade? Você come o que você gosta junto com o que você precisa. Não é assim? O repertório às vezes funciona também dessa maneira. Você não vai só juntar as músicas que você gosta para você cantar. Você vai entender o papel de cada música e vai colocá-las ali para facilitar esse caminho, esse trajeto que você vai levar as pessoas até aquele lugar lá. Faz sentido isso para vocês, gente? Joia. Pode passar, por favor. Ok. Aí você pode pensar, por exemplo, em organizar, se você tem um tema central, né, você conversou com o pastor, e aí o pastor falou, ó, esse domingo nós vamos falar sobre santidade. Aí você tem um tema central aí. Então você pode pensar em organizar a sua lista ao redor desse tema central.
Tá? Então, é uma divisão, um entendimento de uma lista para fortalecer e aprofundar um tema. Pode passar, Adriano. Divisão tonal, aí você pode também pensar, né, por exemplo, ontem nós fizemos uma transição de casa do Pai para o quebrantado. Foi isso, gente? Foi, né? E nós colocamos essas duas músicas no mesmo tom, e isso facilitou para que, quando nós estivéssemos... Porque se existe um momento onde realmente eu não quero interação e interrupção no período de louvor, é quando eu já estou chegando aqui no ponto B, certo? Quando eu estou chegando aqui, eu quero transições entre as músicas o mais suave, natural e imperceptível para a igreja possível. Então, se eu casei duas músicas no mesmo tom, essa transição já vai ser bastante suave, naturalmente. Mas, claro, nem sempre precisa ser no mesmo tom, pode ser um tom relativo, né, professor? Cuidado aqui, não falar besteira, né? Tem um mestre aqui do meu lado, aqui, ó. Pode ser um 4º grau, que é um descanso tranquilo para você poder fazer transição, até um 5º grau, né? Existem coisas aí dentro, é por isso que ministro de louvor precisa entender um pouquinho de teoria musical também, né? Para poder até saber esse lance dos tons e a importância de como isso pode facilitar a transição entre as músicas. Pode passar, Adriano. E aí, outra dica que eu dou é: deixe espaço para uma possível manifestação de Deus. O que eu quero dizer com isso? Se você tem 30 minutos para o período de louvor, e isso é muito importante, gente, se o pastor entrega 30 minutos para o período de louvor, use 30 minutos, não é? Isso não é limitar a ação de Deus, porque o nosso Deus é um Deus organizado, não é? O universo funciona a partir de uma ordem, que se ela não existisse, não haveria vida, não é verdade? Aí, é claro, existem exceções, não é, pastores? Existem exceções, mas o ponto de partida para nós é aquilo que está estabelecido na liturgia dos nossos cultos. E nós estamos debaixo de uma liderança pastoral, e o nosso papel de sermos submissos com alegria é importantíssimo para construirmos uma relação de admiração mútua e de confiança entre a equipe de louvor e pastor. Isso é muito importante. Infelizmente, às vezes, dando treinamento assim, em igrejas, eu acabo descobrindo que existe muitas igrejas com problema nesse relacionamento entre pastor e equipe de louvor, por coisas simples, né? Então, equipe de louvor, façamos o nosso papel, não é? E nos planejemos bem para estarmos dentro daquilo que nos foi confiado, o tempo que nos foi confiado. Agora, o que eu quero dizer com dar espaço no tempo para uma possível manifestação de Deus? Calma aí, Adriano. Pô. Se você tem 30 minutos, a conta não deve ser assim. Bom, cada música leva mais ou menos 5 minutos para ser tocada. Então, 30 dividido por 5 dá 6. Então, eu posso colocar 6 músicas no repertório. Se você faz isso, você está ocupando todo o seu tempo com música, não é? Então, o legal é você ter minutos guardados no seu bolso para você usar durante o período de louvor. Porque terminou uma música e você sente assim: opa, espera aí, não está na hora de passar para a próxima. Tem alguma coisa sobre essa música que Deus ainda está fazendo. Aí a equipe de louvor pode continuar tocando ali, você não tem pressa, você tem minutos guardados e deixa a igreja orando. Deixa a igreja terminar de experimentar aquilo que Deus está falando e fazendo naquela música ali. Só que para isso você precisa de minutos guardados, para você não exceder nos 30 minutos que você tem. Ok? Pode passar, Adriano. Aí, ok, então você preparou a lista.
Você preparou a lista. Calma, gente, não vamos estabelecer aqui contendas. Você preparou a lista. E aí, qual que é o seu primeiro dever? Ministro de louvor, líder de louvor, a pessoa que faz a lista, ela precisa enviar essa lista para a equipe com antecedência. Não é? Por quê? Porque não faz o menor sentido você cobrar que a pessoa saiba a letra, o arranjo e etc., se você não deu tempo para que ela se prepare, não é? E, gente, ensaio não é lugar para aprender as coisas. Ensaio, aí ó, e os músicos dizem amém. Ensaio é um lugar para juntar aquilo que cada músico e cantor aprendeu em casa. Mas para que o músico e o cantor aprendam em casa, eles precisam receber a lista com tempo hábil para se prepararem. Ok? Vamos combinar? Combinado não sai caro, né? Então, aí o ministro de louvor vai mandar a lista na nossa igreja ali entre terça, quarta-feira para o domingo. Então, tem aí uns 5 dias de antecedência. Só a lista? Não. Tem que mandar o tom que você vai tocar a música, tem que mandar uma referência do arranjo, não é? Porque se você coloca lá, por exemplo, tocou aqui agora na abertura desse período, segundo período da manhã, Teu Amor Não Falha, da Nívia. Se você coloca na lista lá, nós vamos tocar, gente, Teu Amor Não Falha, só isso. Chega no ensaio, um tirou a da Nívia, o outro tirou a do Jesus Culture, o outro tirou a do não sei o quê, um tirou em dó, outro tirou em ré, outro tirou em sol, aí vira aquela bagunça no ensaio, né? Mas eu sei que aqui em Itupeva, em Indaiatuba, essas coisas não acontecem, né? Então, você tem que ser mais claro, se você quer um ensaio tranquilo, dê todas as informações que você precisa com antecedência. O nome da música, o tom que você vai tocar, né? O link com a referência. Galera, é esse o arranjo que nós vamos usar e pronto. Não é? Chance de você ter um ensaio mais tranquilo é muito maior, como eu fiz com os meninos, né? Mandei para vocês a lista, a referência, o tom e etc. Aí você fala assim, pastor, mas eu não sei o tom das músicas que eu canto. Então, começa a anotar, né? Ou eu dependo de um músico para me ajudar. Trabalha junto com o músico para preparar a sua lista. Vá na casa, ligue para ele, chamada de vídeo, fala para ele tocar. E aí, quando você, por exemplo, já sei que Teu Amor Não Falha, para mim é em dó. Ok. Aí você começa a fazer, você que é ministro de louvor e não tem, né, conhecimento de teoria musical, vai fazendo a sua lista e colocando os seus tons ali. E aí, toda vez que você for cantar Teu Amor Não Falha, você não vai precisar procurar um músico de novo. Você já vai ter feito isso e vai ter essas anotações lá né? E daqui a pouco você está com todo o repertório da sua igreja. Inclusive, você pode fazer isso. Você senta com um músico, pega 20 músicas do repertório da igreja lá, que possíveis, e vê o tom da sua voz para todas elas, né? Joia. Aí comunica com antecedência, né? Tudo que você precisa, certifique-se se o equipamento estará pronto para o ensaio, isso é importante também. Pode passar, Adriano, por favor. Revise as letras que serão projetadas, essa revisão ortográfica é importante, porque às vezes você está fazendo o trabalho melhor possível musical aqui, para que não haja nenhuma distração para a igreja, erro, essas coisas, mas tem uma palavra, né, escrita errado lá, a igreja vai se distrair do mesmo jeito. Então, veja como todos os detalhes contribuem ou prejudicam o resultado final do período de louvor, até as letras lá, certas ou não. Pode passar, Adriano. Adriano, você está com muita vida própria aí, mano. A mão nervosa, meu. Calma aí, cara. Está passando sozinho? É Deus que está fazendo. Ai, ai.
É porque ele está assim, ó. Eu estou vendo só isso aqui do Adriano, ó. E aí, quando eu perguntei a você, aí acho que para falar que era eu, ele ia fazer assim. Só que ele tinha que fazer assim para eu ver, entendeu? Aí ele apontou para cima. É Deus. Tá. Aí você vai ensaiar. Aí é importante que o ensaio tenha liderança. Liderança primeiro pastoral, né, gente? Aquela liderança de gente. Vamos lembrar por que a gente faz o que a gente faz? Então vamos orar, vamos apontar isso aqui para o Senhor e tal. Mas liderança também em geral, coordenação da passagem de som, orientar, não é? Se a sua igreja tem lá o técnico de som e a banda aqui, né? Tem passagem, a passagem de som eu já percebi aqui nessa igreja que é muito tranquila, né? Tem o técnico que vem aqui com iPad, ajusta, etc. Mas talvez na sua igreja não tenha essa facilidade. Então precisa ter uma comunicação aqui, ó, entre o líder do ensaio e o técnico. Ele pode falar, o que você quer que passe agora? Ah, eu quero a bateria. Então, guitarrista, para de tocar, pelo amor de Deus. Eu tinha que mudar. Eu tinha que desviar do baixista alguma hora. Nada. Fala assim, você não timbrou esses seus pedais em casa? Não, pelo amor de Deus. Aí ele para de tocar, uma coisa rara, né? Uma coisa rara. Aliás, não é o caso do Davi, essa piada não vai funcionar para ele. Mas você sabe como que você faz um guitarrista parar de tocar quando você precisa? Coloca uma partitura na frente dele. Ele vai ficar assim, ó. Davi? Aí ele para de tocar, aí vai passar a bateria. Técnico, o que você... o bumbo, só o bumbo. E ninguém mais está tocando. Para quê? Para organizar. E aí, às vezes, para organizar, precisa de uma voz de liderança. Não é? Então, coordene a passagem de som. Vá ensaiar, comunique claramente os seus planos antes de começar a tocar. Fala, pessoal, nós vamos fazer essa música assim, assado. Lembra, daquele break que tem, aquela parada ali, não sei o quê, etc, etc. Beleza, você deu uma comunicação. Ou se você tem alguma mudança, por exemplo, eu estava pensando nessa música na hora daquele solo, a gente estender 4 compassos e tal, e tal, e tal. Combina tudo e toca a música, pronto. Vai acontecer de parar no meio, você fala, não, mas eu tive uma ideia aqui, não sei o quê, e agora, vamos começar do começo. Perde tempo no ensaio. Ensaio perde qualidade, certo? Então comunica, ministro de louvor especialmente, seja claro a respeito das suas ideias, e claro, tenha um plano para a música na sua cabeça, né? Pode passar, Adriano. Então planeje as transições entre as músicas, né? Não é só ensaiar a música em si, porque às vezes os períodos de louvor ficam assim, né? Toca uma música, bum. Silêncio. Começa a próxima. Bum. Silêncio. Começa a próxima. Então, quanto mais você consegue fazer a transição entre uma música e outra, de forma que o período de louvor se pareça como se fosse uma música só, e não momentos comparadas, né? Melhor para a igreja. Porque o período de louvor para a igreja se torna uma jornada sem interrupções, sem distrações, né? Às vezes a equipe de louvor está tão despreparada que quando acaba uma música, eles demora 30 segundos para lembrar qual é a próxima, daí depois mais 30 para lembrar qual é o tom da próxima, e depois mais 30 para lembrar quem é que começa. Isso já foi 1 minuto e meio. E a igreja está lá assim. Os caras estavam adorando na música anterior. Aí de repente, acabou a música. Aí ficou aquele silêncio. A equipe de louvor está lá. Qual a música que é? Qual é o tom? Qual é o tom? Quem que vai começar? E a igreja está lá assim. Aí passou 1 minuto. Aí a igreja começa a pensar, gente, será que o pessoal foi arrebatado? A gente ficou? Por que esse silêncio, né? Aí a igreja vai abrir um olho só, assim, para dar uma olhada, para ver se a sua equipe de louvor ainda está lá. Falei, não, eles estão atrapalhados mesmo. Vou fechar meu olho aqui de novo.
Então a gente precisa construir transições, costurar as músicas uma na outra. Não é isso musicalmente completamente possível, né? Hoje quem estava fazendo muito isso era o tecladista lá. Terminava a música, ele já segurava um pouco, a gente esperava, eu combinei com o baterista, como é seu nome mesmo? Evandro. Falei, Evandro, só solta o metrônomo da música seguinte quando eu sinalizar que de fato a gente vai mudar para a próxima música, não é isso combinado, Evandro? Aí eu olhava para ele e falava, agora pode soltar. Ele soltava o próximo metrônomo, imediatamente o tecladista ia, mudava o tom e a gente já começava a próxima música sem quebras, sem distração, sem interrupção. E isso pode ser... Foi fácil aqui porque os caras que são tudo muito fera, né, os músicos aqui. Agora, fala, poxa, mas eu não tenho músicos tão bons assim. Então planeja, então ensaia. Como que você vai fazer a transição de uma música para outra? Não tem problema você ensaiar isso. Certo? Pode passar. Aí, assim, tenta fazer do momento, geralmente ensaio é uma coisa pesada, né? Corrida, pouco tempo, para muito trabalho, gente cansada, começa a dar errado as coisas. Então, assim, a gente tem que tentar equilibrar, porque músico também, artista em geral, né? Cantor e etc., artista em geral, tem uma tendência ao perfeccionismo, não é verdade? Então a gente se cobra muito e cobra muito dos outros também. E a gente tem que tomar o cuidado para não transformar o ensaio numa guerra, naquele clima tenso. Então a gente precisa equilibrar assim, a nossa busca por uma qualidade, mas ao mesmo tempo não sair com gente sangrando do ensaio, né? Olho roxo. Então a gente vai, então tente transformar aquele momento num momento leve, faça o possível para isso, né? Evite tocar, cantar fora do ensaio, isso é importante, pode passar. Aí durante, isso é tudo antes, viu gente? Antes do período de louvor tem todo esse trabalho. Agora, durante o período de louvor, o que você vai fazer? Pode passar, Adriano. Você vai ser carismático. Importante, gente. Engraçado como essas lives que nós tivemos que fazer durante a pandemia, como elas nos ensinaram, não é verdade? Primeiro, a primeira lição duríssima que toda a equipe de louvor aprendeu nessas lives é o quão tecnicamente ruim nós somos. Não é verdade? Dava uma depressão assistir a live depois do culto, não dava? Você botava para tocar e falava, meu Deus, é isso que a igreja escuta todo domingo? Foi triste, não foi, gente? Foi uma humilhação para nós, não foi? Fala a verdade. E além da música em si, a gente começou a perceber o quão monótonos nós éramos liderando louvor, não é? A gente esperava uma resposta vibrante da igreja, mas o modelo estava aqui assim, ó. Não é? Então, assim, a gente precisa ser didático, carismático, ter um sorriso no rosto, não é? E navegar segundo a proposta da própria música. Não é? Engraçado que isso tem a ver também com esse momento cultural da adoração que a gente está vivendo, do louvor congregacional que a gente está vivendo, que as pessoas chamam de worship, né? Que, assim, estabeleceu uma melancolia muito grande, não é? Tudo melancólico, lento, triste, etc. E isso está tão impregnado, às vezes, especialmente nos mais novos, assim, que para eles, o primeiro contato que eles tiveram foi com esse modelo, que eles podem cantar uma música super celebrativa, como ontem à noite nós cantamos, Tu És Bom, né? Mesmo cantando essas músicas, eles vão assim, ó. Em alta voz direi, a todos vou contar
tua bondade, Deus. Um sofrimento, né? Uma tristeza, uma coisa assim que não acaba. Né? Então, veja, o bom líder de louvor, a boa equipe de louvor, ela vai conseguir ser expressiva e alegre quando ela precisa. E ela vai conseguir mergulhar profundo nos sentimentos da música quando é necessário também. Não é? Porque louvor e adoração, biblicamente, tem a ver com isso tudo, com festa, com dança, com celebração, mas aí de repente você se depara com a glória de Deus, e a glória de Deus vai te humilhar assim, pá, seu pecador miserável, aí você cai mesmo e chora mesmo, triste. Está no pacote. Né? Faz parte da nossa experiência com Deus, na presença dEle. Só que a gente precisa navegar em todas as bênçãos de Deus na presença dEle. Né? E a gente precisa ser bom nisso. Então, assim, quando é para ser alegre, galera, assim, não deixa o worship te dominar, assim, a ponto de você, né, fechar o olho e sofrer no período de louvor do começo ao fim. Não é? Porque a gente está perdendo uma grande parte da adoração e do louvor que tem a ver com gratidão, alegria, comunhão, leveza e etc. Seja carismático, seja didático, comece bem, né? Comece bem o período de louvor. Tem um cara aqui que pode ensinar para vocês muito melhor sobre começar bem o período de louvor, que é o pastor Fernando. Ele é super carismático e didático aqui quando vai começar uma reunião, não é? Já perceberam isso? Então, eu não vou nem falar. Observa ele fazendo no próximo culto que a gente for começar aqui, que você vai entender tudo. É o jeito que você vem aqui. E a maneira como você introduz, isso vai determinar muito sobre o resultado do período de louvor. Sabia disso? Não é? Porque se você aqui na frente convence as pessoas de que aquele momento que está para começar é maravilhoso, é uma oportunidade única que Deus nos dá de experimentarmos a presença dEle. Se você é capaz de fazer isso, a igreja vai aumentar as suas expectativas antes mesmo do período de louvor começar. Não é? Agora, se você vem aqui e falar, irmãos, vamos cantar louvores, hoje é um dia de muita alegria para nós. Dia que o Senhor fez para nos alegrarmos. Não combina. Tá. Então aí você vai liderar o louvor de fato, vai liderar a banda, vai liderar a igreja. Pode ir passando, Adriana, eu já vou terminar. Pode passar. Você não vai ficar preso ao programa, você vai trabalhar com Deus, eu já falei sobre isso também. Né? Você vai usar rápidas frases ou orações que modelam, que instruem, não é? Algumas dicas, por exemplo, você está na transição de uma música para outra, não é? E você não quer, assim, falar com a igreja a ponto de chamar a atenção da igreja para você, mas ao mesmo tempo você quer dar uma instrução sobre aquele momento, ou uma dica sobre como a igreja fisicamente pode se envolver com o período de louvor. Né? Então, ao invés de você dizer assim, meus irmãos, agora, nesse momento dessa música, vamos fazer isso. Ou você começar a ensinar o que está por trás disso durante o período de louvor, onde as pessoas podem, né, se desligar da experiência delas e de repente começar a se ligar na sua história, naquilo que você está contando. Se você simplesmente dizer, numa oração, de uma forma discreta, Deus, o Senhor é digno, com o nosso corpo nós te adoramos, por isso levantamos as nossas mãos e nos rendemos assim ao Senhor, ou seja, você está dando contexto e convidando a igreja a fazer isso ao mesmo tempo, sem parecer que você está manipulando aquele momento, não é? Então a gente é discreto, mas ao mesmo tempo a gente está usando frases rápidas. Por quê, gente? Porque a cultura de adoração, ela se aprende, não é? A igreja aprende a cultura.
E a gente precisa constantemente ensinar essa cultura, por quê? Porque uma igreja saudável, ela está se renovando o tempo todo, não é? Ela está se renovando. Tem gente que já aprendeu a cultura de louvor e adoração da igreja, tem gente que acabou de chegar e ela precisa aprender. E a equipe de louvor é a primeira responsável em ensinar. Encerre bem o período de louvor também, né, preparando a congregação para a próxima etapa do culto. Isso é importante, a equipe de louvor saber fechar o parênteses ali, para que a igreja entenda, opa, acabou esse período, vai começar o próximo. Então, faça uma oração, entregue aquele louvor, didaticamente, para a igreja possa entender. Eu já vi muita equipe de louvor, está lá dirigindo louvor, acaba a última música, bam, a igreja está em pé, os caras começam. E a igreja fica lá em pé. Sento, levanto, vai cantar mais, o que vem agora? Né? Então, assim, terminou o louvor, termina o louvor de verdade. Fala, Senhor, recebe, né, a nossa adoração, o nosso louvor, entregamos esse momento, é para o Senhor. Agora, por exemplo, se o próximo momento é a pregação, você já pode, inclusive, orientar a igreja sobre o que vai acontecer depois, na sua oração. Agora, Deus, vamos ouvir a sua palavra, nosso coração esteja pronto, teu espírito fale, amém. Certo? Lembra que o período de louvor, ele está dentro do contexto de uma liturgia e ele precisa contribuir para a liturgia como todo. Pode passar. Então, tá bom aí, Adriano, pode deixar num slide em branco aí, tipo esse próximo. Joia, ótimo. Não, volta. Aí. Mãos para cima, Adriano. Brincadeira, mano. Pessoal, o que eu quero fazer agora? A gente vai terminar 12:30. Nós temos 23 minutos para perguntas. Então, vocês podem fazer uma pergunta qualquer sobre o tema todo que nós discutimos hoje, e eu vou tentar responder.